Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcos Goulart. Estamos iniciando a live dos Fraterna, que eles estão em obra e estamos construindo mais sala, acesso. Vai ficar uma coisa muito legal e vai atender mais gente que quer aprender sobre a doutrina dos espíritos. E o André e a turma toda pediu que eu fizesse essa live para dar aquele tempo, né, de palestra que a casa precisa. Quero também apresentar que eu sou Marcos Goulart, sou diretor da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos, na qual passei por todos os departamentos, fui presidente, vice, diretor, tesoureiro, diretor de patrimônio. Hoje eu sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões, aonde precisar da nossa presença de espírita sobre o debate sobre a intolerância religiosa, eu estou presente na OAB, nos órgãos públicos, nas indústrias, que faz aquele debate, né? Que eles têm funcionário de diversas religiões. Onde precisar, a gente está ali com 11 religiões aqui em Guarulhos, e às vezes a gente vai para Mogi, vai para Suzano, lá interagir a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. É muito bom o movimento espírita estar presente nessas consciências que passam por dificuldades sobre a intolerância religiosa. Muito bem, o tema de hoje é o grande objetivo da encarnação na Terra. Ou seja, encarnação é aquele que está encarnando pela primeira vez. Reencarnação é aqueles que já voltaram, voltam, vê quantas vezes for necessário. Às vezes leva 1 ano, 10, 100, 1000 anos, pouco importa. Eles vêm interagindo com o planeta de provas e expiações. Então, esse tema de hoje, eu espero que possa atingir a nossa consciência, porque a finalidade é essa, é a gente conversar, interagir e, no final, sair com uma consciência nova. Precisamos renovar. E Kardec nos trouxe essa oportunidade, porque a obra não é de Kardec, é dos espíritos, tá bom? E, dando continuidade, nós, esse mês de abril, né, nós fechamos os 169 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Ou seja, nós temos que questionar a nossa consciência para ver se nós estamos no caminho correto. E Kardec, antes de fazer o Pentateuco, ele questionou, onde temos 1016 perguntas e aquelas respostas que às vezes a gente não tem coragem de fazer, porque fomos educados aí, Deus é Deus, Deus não pode. E essa nova consciência, né, o Consolador prometido, que Jesus nos trouxe, que ia explicar melhor as suas parábolas. E aonde está as leis de Deus está dentro da nossa consciência. A gente vai questionando, vai aprendendo com nossos erros, com nossos acertos. E assim, é um progresso eterno. E a gente vai fazendo parte, né, de, pelo menos, divulgando a doutrina dos espíritos, segundo Emmanuel. A maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina dos espíritos é divulgá-la. Então, eu sou grato pela oportunidade de estar interagindo com vocês hoje. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer ao Fraterna pela oportunidade de estar aí criando uma nova consciência. E grato, porque tem a equipe toda por trás desse trabalho. Né? A gente é uma sementinha dentro do contexto que é o jardim que o Fraterna representa. E olha, entra lá no site do Fraterna e procure ver o que você pode ajudar, porque eles estão com obra e o trabalho sociais não para. Né? Tem muita gente precisando, desempregada e precisando de remédio, vai por aí afora, é muita coisa. Então, a gente dando um pouquinho de cada um, dá para o Fraterna fazer esse trabalho maravilhoso que ela faz. Então, procure interagir com a espiritualidade. E quero agregar também, para dar a introdução nesse tema, quando que o grande objetivo da encarnação na Terra, Kardec colocou o primeiro item foi a ciência.
Nós estamos aí com a inteligência artificial, eu dou muita palestra sobre isso, né? Ao trabalho dos espíritos sobre a inteligência artificial é magnífica. Agora, o trabalho dos homens, aí está essa confusão toda de satisfazer o seu ego, sua vaidade, a sua ganância, muito dinheiro em jogo e criando muitas situações, né, de desemprego, de medo do futuro, porque às vezes a intelectualidade não acompanha. Mas às vezes é melhor nem acompanhar, porque a intelectualidade é uma prova na qual muitos não passam, porque eles usam a inteligência que Deus lhe deu para dizer que é dele, os direitos autorais, vai por aí fora e enriquece e esquece daqueles menos favorecidos. Então, é muito importante a gente interagir, né, com esse conhecimento para se dar bem, fazer bem e criar uma situação bem boa, né, como em questão ao futuro nosso, que é a imortalidade, né? A reencarnação, a gente vai reencarnando melhor quando aprende a lidar com as provas, né, da tecnologia, da ciência, da filosofia. Tudo está aí para nos ensinar. E quem entende usa para o bem. E é magnífico. Qual é o segundo item? A filosofia. Porque ela esclarece. Conheça a ti mesmo que o céu te ajudará. Porque você vai aí estudar, vai se interessar, vai tomar passe, vai fluidificar a água, mas você tem que esclarecer o porquê que tu está fazendo isso. O que tu está procurando? Entendimento que o que vier, tá bom. Se fez a sua vontade e ordem de Deus, pouco importa. É a gratidão. Mas isso tem que vir do sentir. Então, a filosofia ela veio cobrar esse sentimento. E, por último, Kardec colocou a religião. Religar alguma região. As pessoas egoístas se ligam aos umbraus, né? As pessoas que estão começando já ficam ali no purgatório, que não existe, mas é um estado de consciência. E aqueles que atingiram um nível muito alto já estão ali na porta do céu, né? Que o céu é uma consciência também iluminada que pode ajudar aqueles que querem sair do estado de inferno, que é a vida sem compreensão, bebida, jogo, sexo desregrado, droga, briga, ego, vaidade, né, inteligência para o mal. Né? Então, aquilo é o verdadeiro inferno, porque a gente não vai, a gente está. E a espiritualidade tira. Se você quer saber onde Deus está, ele está no inferno, trabalhando lá com a consciência para que a gente possa fazer parte do céu. O que é o céu? É um estado de espírito de felicidade. E ali Deus sabe que nós somos os espíritos trabalhadores do bem. Né? O Divaldo, Chico e aqueles grandes mentores que nos trazem essa força de superação, que está ali também gerenciando o Fraterna, outras casas. Todas as casas elas têm os seus mentores e as suas formas de agir. E isso é religar uma região. Religião e é sublimar. O que é sublimar? Você ficar contente com o que você se transformou. E depois vai melhorando. Sempre assim. Porque a mudança não é fácil, né? Pela lei da causa e efeito. Mas a gente vai colhendo o que planta. E vai se melhorando. Não tem jeito, é o caminho. E para que a gente possa introduzir esse tema, né, o grande objetivo da encarnação na Terra, nós temos que conhecer as leis que regem o universo. São leis naturais. Qual é a primeira lei que rege o universo? É a imortalidade. Não tem sentido você fazer o bem, aprendeu e deu tecnologia, criou emprego e criou situações bem para a sociedade, depois morre, acabou. Por isso que a reencarnação não é castigo, não é para pagar, não é uma dívida que você tem. Ela é uma
oportunidade, é um amor de Deus para que nós não vivamos aquele inferno cristão, né? Morreu quando fez coisa errada, vai para o inferno, não sai mais. Por isso que Kardec deu o nome de umbral. Umbral é uma localização inferior que a gente fica até a gente se arrepender. Aquele pouquinho, mas se arrependeu, Deus vai e nos tira pelos espíritos, pela religião, pela família, pelo trabalho, pelo ganha-pão, pela inteligência, ou não pela inteligência. Tudo é prova para nós podermos sair aquela consciência. E reencarnação. Não tem sentido, né? Você aprender, vai para onde? Vai para onde precisa ensinar, aprender e vai interagindo com o meio. Para que isso funcione, nós temos uma evolução. Todo mundo evolui. Eu faço um trabalho dentro do sistema carcerário, aqueles meninos lá são tudo doidos, meu Deus, mas estão evoluindo dali, eles adoram a doutrina dos espíritos, porque dá uma nova consciência, uma nova oportunidade. Porque eles falam mesmo, eu já estou no inferno, então posso matar, roubar, porque não tem mais jeito. Vem a doutrina, fala, não, não é bem assim. Enquanto você ficar nessa inferno, nessa situação, você não tem perspectiva. Agora, Deus quer que você melhore. Ele vai aguardar a sua mudança. Eles começam a ver uma luz no final do túnel. E aí eu falo, para que isso funcione, tem a quarta lei, livre-arbítrio. Você pode continuar no crime ou sair. Mas quando sair, você vai ter a causa e efeito. Mas vai parar com o crime, mas vai colher o relacionamento com aqueles que você criou as dificuldades. Então, você procure parar o mais rápido possível para que cada reencarnação seja mais suave, seja mais fácil de lidar com as pessoas que estão ao seu lado, na sua família, emprego, o mundo que você for. Né? Essas leis são as leis naturais do universo. Não importa se você encarna no Sol ou na Lua ou em Marte. Olha as estrelas, tem muitos mundos superiores, inferiores, classificando aí para atender às nossas necessidades. Então, essas 5 leis não importam a matéria, o corpo, importa a consciência. Imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio e causa e efeito. Ninguém sai fora dessas leis. Muito bem. E agora nós vamos introduzir um outro pensamento para a palestra. A vida nos chama a assumir uma consciência da nossa responsabilidade espiritual. Qual é essa consciência da responsabilidade espiritual? Primeira é cuidar do espírito. Porque o espírito cura o corpo. O corpo não cura o espírito. Tudo vem do espírito. E como a gente pode aprender a cuidar do espírito? Tem que estudar, tem que ser caridoso, tem que ser bom, tem que colocar Deus no coração. Nada disso. Isso faz parte do conhecimento, nós temos que correr atrás. Mas cuidar do espírito é verbalizar, cuidar do verbalizar, só coisas boas. Você controlar o teu espírito. O teu espírito controlando o verbalizar. Por quê? Aquela lei do livre-arbítrio, você pode pensar a bobagem que quiser. Mas na sua consciência, você respeita o próximo, você não verbaliza. A não ser para pedir perdão, desculpa, ou eu não entendi, me dá um abraço, toma um beijo, sei lá. Olha a natureza, música, bons livros, bons filmes. Você vai cuidando do espírito e aí você controla o verbalizar. Isso é cuidar do espírito. Conhecimento, cada um vai tendo no seu grau. Mas saia do sistema nervoso, da ingratidão, da você se vitimizar. Entenda Deus. Mas para isso você tem que começar a parar de verbalizar coisas prejudiciais ao corpo, à mente, ao meio. Né? Essa é a proposta. Segundo, cuidar do corpo. Olha, o espírito você cuida do que sai, só deixa sair coisa boa. Se não sai, fecha. Chico Xavier, né?
Fluidifica a água, bebe, mas não engole na hora que você estiver brigando, nervoso, agitado, depressão, ansiedade, para tomar decisão. Deixa a água na boca, porque você não vai verbalizar, porque quando verbaliza, você cria. E cuidar do corpo é o contrário, o que entra. O mundo hoje está tudo industrializado, veneno para tudo quanto é lado. Veja a composição de uma cerveja, composição do refrigerante, dos vinhos que não são bons, né? Do McDonald's, macarronada, vai por aí afora. Começa a ir na feira trazer as coisas de Deus, a natureza de Deus, que é a cebola, tomate, é, cenoura, couve, espinafre, vai lá, fruta, traga isso e coloca junto no seu prato. Ele tem que ser colorido. Tem que ter a carne, o ovo, a verdura, os legumes. Tem que ser muito colorido. E às vezes, quando as coisas estão caras, coloca coisas mais em conta que tu achou na feira. Mas não fique com McDonald's, pizza. Olha, é complicado. Tá? E tudo isso fica registrado no nosso perispírito. Vamos imaginar que você bebeu, fumou, sexo desregrado, esporte, e judiou do corpo e chegou aos 110 anos e morreu alegre, contente, porque fez o que gostava. Mas judiou das células. Porque o que entrou pela boca não foi coisa saudável. Deus lhe deu uma saúde magnífica e você judiou do pulmão, dos rins, do fígado, do coração, do intestino. Mas eles eram fortes. Na outra vida, teu perispírito ficou registrado aquilo que entrou pela boca. Aí você vê uma pessoa boa, que ajuda todo mundo, mas pega câncer, fica gripado constantemente. Não tem jeito. Igual eu fico operando, nossa, quantas vezes na UTI e tal. É o perispírito, que precisa ser limpo. A doença não é castigo, é uma oportunidade para que, quando você reencarnar, aquelas células já estão limpas. A doença limpa. Sofre, dói, mas seja grato. Aprenda, né, a controlar o que entra pela boca. Isso já é uma responsabilidade espiritual. Não é fácil, mas é o único caminho. E agora a gente vai para uma reflexão para esse tema tão atual, né? Porque isso já vem desde a época do Cristo. O Cristo, quando nasceu, ele já criou o Espiritismo, essa relação com a espiritualidade, né? Ali começou a mudança no mundo. Antes do Cristo, era uma consciência. Depois do Cristo, nova consciência. E depois veio a doutrina dos espíritos, que é a que veio pegar as parábolas do Cristo e trazer para o sentir. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tirou todo o trabalho da Bíblia, mas não tem nada que te jogue para baixo. Por isso que a Bíblia é dessa grossura, o Evangelho é dessa grossura. Mas explicou as parábolas do Cristo bem melhor. Então vamos uma reflexão para a nossa consciência começar a interagir com esse tema magnífico. Vamos lá. Encarnar é crescer em direção à luz. O que é luz? É uma clareza dentro da nossa consciência. O que é a escuridão? Falta de conhecimento. Você mede a escuridão? Não. Mede a luz? Mede. Nós sabemos a distância das estrelas por ano-luz. Muitas das luzes das estrelas estão chegando aqui e essa estrela não existe mais, porque são bilhões de anos emitindo a luz, né? Então, encarnar é crescer em direção à luz, ao conhecimento. A encarnação na Terra é uma oportunidade sagrada concedida por Deus para o aprimoramento do espírito, onde, por meio das experiências, desafios e relações, aprendamos a desenvolver virtudes como o amor, a paciência, o perdão e a caridade. O que é o amor? É o conhecimento da paciência, perdão e caridade, porque o amor resume tudo que é bom.
E o que é o diabo? É o ego, que ele resume tudo que é ruim. O diabo não existe, mas deram nome para uma energia negativa, que não foi Deus que criou. E como se livrar dela? Com consciência. E a consciência só muda com paciência. A paciência só muda com a caridade só muda com perdão. Perdão consciente. Não é cobrando de Deus, ó, eu perdoei, agora eu quero a minha cota. Não é assim. Então, esse desafio é muito importante. E encarnar é crescer em direção à luz. Não estamos aqui por acaso, mas inseridos. É um processo educativo que visa a evolução moral e espiritual. Olha, você é muito inteligente ou não é? É o rico ou não é? O classe média, ó, é bonito, alto, preto, branco, azul, amarelo. No plano espiritual, só vale o que você leva. Você não leva a cor, não leva dinheiro, não leva a ignorância, não leva nada. Só leva o que o teu espírito aprendeu. Então, o que é que vale no plano espiritual? É a moral. Lá nós somos medidos pelas conquistas morais. Quanto que você conseguiu a não levar com tentação, hein? A vida sexual, o jogo, a raiva, o ódio, a inveja. Você conseguiu controlar isso porque você não verbalizou as suas necessidades. Você viu que isso tudo é uma sensação de prazer que o espírito precisa controlar. Aí, quando tu chega lá, a luz que você representa é que vai determinar a sua reencarnação. Porque você evoluiu moralmente. E outra coisa, não é porque você matou, roubou, xingou, destruiu família, destruiu o planeta, destruiu uma cidade, sei lá, você vai para o inferno. Não. Quando tu faz isso, você já está no inferno. Mas você, cada encarnação, você evolui. Mesmo com seus erros. Não existe estagnação. Existe velocidade. Como eu era antes de um jeito, agora eu sou outro. É uma velocidade. Outros vão levar sem reencarnação para melhorar, mas tudo na hora certa. Mas a questão moral é de você não roubar, não enganar, não jogar óleo grosso dentro da sua carro para vender para o cara não escutar barulho, né? É não pegar o dinheiro que não é seu. Não importa que o outro que pegue. Então, tudo isso tem uma evolução moral. E agora vamos iniciar uma leitura que a espiritualidade prepara, que o meu mentor Padre Bento interage muito com as minhas palestras e a gente vai interagindo o que ele preparou para nós hoje. Espero que vocês possam introduzir nessa. É uma forma de psicografia que ele interage comigo. E qual foi o tema que ele trouxe hoje? Evoluir é o verdadeiro propósito de viver. Quem não evolui não vive, ele pensa que vive. Cria mansões, é o homem mais rico do mundo. E aí ele vai preparando, vai envelhecendo, aí ele começa a ficar só. Por quê? O propósito não é isso, não é ele ficar pobre, mas ele saber interagir. Porque a maioria das pessoas ricas, elas ajudam, mas criando sociedade para abater o imposto de renda. Tem muitos ricos que vieram, né? Que o Ayrton Senna, ele pegava o dinheiro do bolso dele, aonde ele ia ter corrida, ele entrava no hospital, comprava tudo de novo. E falava, não quero nota fiscal, não. Eu quero vocês funcionarem. Voltava e ninguém ficava sabendo. Foram descobrir isso depois que ele morreu. Aí montaram uma fundação. Pronto. Todo o trabalho dele enriqueceu mais gente. E tem rico que dá dinheiro só para rico. É complicado isso aí, mas é uma forma também de evoluir. Então vamos lá, o que evoluir é o verdadeiro propósito de viver. Você tem que viver bem. Filho, o grande objetivo da encarnação é o progresso do espírito. Deus te criou para evoluir, ampliando a tua consciência e desenvolvendo o amor em sua forma mais pura.
Cada existência representa uma nova etapa da jornada. Em cada retorno à matéria, tens a oportunidade de corrigir equívocos e fortalecer virtudes. Por quê? Quando tu está fora da matéria, você está livre. Mas quando tu está dentro do corpo, você está preso. E passar pelas provas do corpo, olha, ela é tão prazerosa, mesmo com dor, todo o espírito quer encarnar. A quantidade de espírito na atmosfera da Terra, querendo alguém, seja um estrupo, seja um parto difícil, que vai ficar ali 5 segundos na barriga da mãe e vai escutar o vento, a voz. Olha, a disputa é muito grande para interagir na Terra. Por quê? Vai fortalecer os equívocos. E o corpo vale ouro por isso, porque ele tem as suas necessidades. Depois que você desencarnou, aí é a depressão, a ansiedade, são dores espirituais. Mas a carne, tem que comer, beber, dormir, interagir, amar o outro pela a sua visão, pela consciência. Não é fácil, não. Mas vale ouro, todo mundo quer. E, continuando, não te desesperes diante das tuas imperfeições. Elas são ponto de partida para o crescimento e não motivos para desânimo. Não se vitimize. Tem câncer, tem isso, tem aquilo. Faleceu a pessoa que você ama. Eu sei que eu perdi 2 filhos, né, 7 meses, né, eu tenho 4. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão gêmeo. Eu sei que não é fácil, mas não desanimei, porque eu tenho que ser grato a eles pela oportunidade que eles tiveram na minha vida. Né? Minha mãe e meu pai me trouxeram. Meu irmão interagiu comigo, amigos que eu queria que não morresse nunca, mas não teve jeito. A gente sofre o vazio, a solidão, mas não desanime e nem culpe ninguém. Aprenda a lidar com as lições de Deus. E continuando, o progresso espiritual não acontece de forma imediata. É uma construção diária, feita de pequenas escolhas e atitudes que, somadas, transformam o ser. E eu tenho uma experiência nessa vida, tá? Muito forte. Porque antes de eu ser espírita, eu era católico apostólico romano. Então, eu acreditava no céu, inferno, no diabo. E eu estranhava que o padre falava 1000 vezes do diabo e 10 vezes de Deus. Diabo mata, diabo tenta, e Deus salva. Diabo tenta. E eu não entendia isso, como o diabo era tão forte, né? E era inimigo do espiritismo. Aí uma briga com meu irmão gêmeo, isso há 30 anos, 40 anos atrás. Eu não encontrei resposta dentro do meu conhecimento, porque era pecado pagar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, eu entendia. Eu falo, eu pago a penitência, mas eu quero entender como é que tu briga com alguém que ama. O que houve? Aí dei a mão à minha esposa, entrei no centro espírita e a minha primeira palestra foi Obsessão e Fascinação. Fiquei maravilhado. Aí comecei a estudar, estudei 10 anos e passei por todos os departamentos e virei vice-presidente da casa 3 mandatos. Foi uma mudança e minha esposa adorou, porque eu comecei a ver as pequenas coisas que eu não via. Lavar uma louça, dar um beijo, um abraço, falar eu te amo, gratidão. Como é que você está, meu filho? Vai com bênção, arrumar a cama. A casa foi ficando mais bonita porque eu comecei a ajudá-la. Porque eu comecei a aprender o que era aquilo, o que estava acontecendo. Que energia a gente tem dentro de casa quando a gente é egoísta, é machista e cada um tem a sua função. Não! Aprendi a dar banho nos meus filhos. Olha que maravilha! Né? Dar de mamar, porque minha esposa secava o leite, então eu tinha que dar na mamadeira. Falava com ela, é meu, é meu, é meu. No pouco tempo que eu podia, porque eu, como piloto, viajava muito. Mas quando chegava, era tudo meu. E as pequenas coisas que a leitura de hoje está nos cobrando. Porque a gente quer uma mudança muito grande. Virar santo da noite para o dia. Não vira. Olha as pequenas coisas que você está falhando.
verbalizar, meu Deus do céu, era o cão chupando manga. E controlar isso não é fácil. Mas quando você tem um mentor que assumiu o compromisso e você, na sua consciência, aceitou, meu filho, a reforma é maravilhosa. Mas faz parte. Há dias em que avançará mais e há outros em que perecerá, que nada mudou. Olha, eu falei perecerá. Parece que nada mudou. Parece que você é o mesmo, porque a mudança é pequenininha. Mas quando passa o ano, 10 anos, você olha quem você olha. Quem você era. Olha Paulo de Tarso. Vai dormir, faz uma análise, como é que foi teu dia? E agradece e pede, né, a Deus. Não pede, agradece a Deus. Foi um dia horrível. De manhã você levanta, aí sim você pede a Deus conhecimento, força e paciência para superar o dia. Então, esse esforço sincero que é registrado na divindade. Mas você parece que é pouco. Né? E outra coisa, quando eu era egoísta, cão chupando manga, eu era mais fácil, porque eu não enxergava o outro lado. Eu falo para o meu mentor, nossa, como ser bom, ter conhecimento é terrível, todo dia uma prova, todo dia você tem que controlar, não é fácil não. Mas você evita comparações. Você não compara nem Deus, nem teus filhos, nem tua esposa. Você aprende como Chico Xavier trouxe, que eu achei magnífico. Meu relacionamento com meus filhos mudou muito quando eu escutei, né? Não é só essa, mas essa frase, que ninguém nasce no endereço errado, eu vou mudar para que ninguém encarna no endereço errado. Olha que beleza. Eu estou no lugar certo. Agora, eu tenho que mudar, não os outros. Mas eles mudam quando você muda. Cada espírito possui o seu próprio ritmo de evolução. Deus respeita o tempo de cada um. Não, pô, o bandido lá, aquele cara não tem mais jeito. Oh, meu Deus do céu. Está no tempo dele. Eu gostaria de ser o Divaldo, Haroldo Dutra. Eles estão no tempo deles. Né? Chico Xavier. Cada um está no seu tempo. Porque é assim que Deus sabe do nosso ritmo. Porque Deus não acredita no que a gente fala. Ele acredita no que a gente pensa. E o que tu pensa, se você controlar, você ajuda a Deus. Quer ajudar a Deus? Compreende o que você é, o que você está fazendo e o que você deve fazer. Muito bem. Valoriza pequenas conquistas, um gesto de bondade, um pensamento elevado, uma palavra de consolo, são passos importantes da jornada. Lembre-te de que a verdadeira vitória não está no reconhecimento do mundo. O mundo vê que você é bom, mas na paz que estabelece dentro de ti, porque o mundo está dentro de ti. Olha que beleza, né? Confia no processo da vida. Tudo coopera para o crescimento daqueles que se dispõem a aprender. Confia no caminho. Filho, vive com propósito, pratica o bem e estarás avançando com segurança no rumo à luz divina. Com segurança, com certeza. E por mais que todo mundo questione. Porque se você quiser agradar os outros, meu filho, um vai falar para a direita, outro para a esquerda, outro para cima, outro para baixo, para frente. Não. Escolha seu caminho e aprenda com ele. Você e Deus. E seja exemplo para os outros, tá bom? A lição sobre o verdadeiro sentido de encarnar. Encarnar na Terra é aceitar o convite divino para crescer, aprender e transformar-se. Não vivemos apenas para viver experiências materiais, mas para educar o espírito, desenvolver virtudes e corrigir caminhos. Você que decide o caminho que você vai. Cada desafio é uma oportunidade de evolução, e cada escolha consciente nos aproxima da paz que buscamos. Assim, a vida terrena deve ser vivida com propósito e responsabilidade espiritual.
quando compreendemos que tudo coopera para o nosso progresso, deixamos de reclamar e passamos a aprender, evoluir e atingir a meta, que é amar, e o caminho de Deus é o destino que nos aguarda. Vou esclarecer. Passamos a aprender que evoluir é a meta, amar é o caminho e Deus é o destino que nos aguarda. Ou bilhões de anos, ou alguns anos, ou 100 anos, uma encarnação, 1000 anos, pouco importa. O destino que nos aguarda é ser feliz, sem menor dúvida. E agora nós estamos chegando ao final. Vamos despertar nossa consciência com alguns avisos que eu gosto sempre de encerrar as minhas lives, dando aquela oportunidade de todo mundo interagir com uma consciência nova. Muito bem. Nós que somos espíritos, aqueles que estão caminhando, que são de outras religiões, mas usem a Bíblia, o Evangelho, qualquer livro que traga o bem, abra para que aquela consciência possa te ajudar num momento mais difícil, depressão, ansiedade, falta de emprego, a vida está difícil em compreender. Abra o Evangelho, porque o Evangelho é consolador, ou algum livro que você tenha ali aquela consciência do bem. E depois coloca a água para ser fluidificada, porque você coloca a mão sobre esse copo d'água, lê o Evangelho, você já autorizou a espiritualidade a modificar as células dessa água para atingir, quando toca a sua saliva, a necessidade de um remédio para o seu corpo. Porque não é um remédio material. Ele não vai botar ali um calmante, não vai botar ali um remédio para o fígado, para o rim, não. Ele vai atacar as células. E assim você, com essa prática, você mantém o corpo e o espírito equilibrado. E tem muitos inimigos dos espíritos, das espiritualidades, do espiritismo, que falam que isso é rituais, que a doutrina dos espíritos tem rituais. Porque ele não pesquisou lá no site, digita mensagem da água do Dr. Massoro Emoto, não é religião. Ele fez pesquisa, o que tu fala altera a molécula da água. Xingou ela, acabou os cristais. Você fez uma prece, os cristais aumentam do copo d'água, da jarra d'água. Por isso que é importante a oração, porque muda o nosso sangue também. Você muda o sangue do outro. Se tu quer machucar o gol, fala palavras ruins, mas se ele estiver protegido pela água fluidificada da oração e o evangelho, bate em você e volta para ele. Agora, se você não, só pensa em viver, vai direto para o seu coração. É fogo. Mas use a mensagem da água, o evangelho, copo, jarra, principalmente ao deitar. Tem pesadelo, não sossega, faz a oração, bebe a metade da água, levanta, grata e bebe a outra metade. Faz esse hábito toda noite. Tu vai ver o que acontece contigo. E o que vai acontecer com a sua família, com o seu emprego, porque é uma autorização dos espíritos bons se aproximar de você. O filme que eu indico chama Togo, T-O-G-O, para que você veja o que é um preconceito, não acreditar e achar que não tem jeito, e é uma lição de vida muito forte. T-O-G-O, Togo, do Netflix, tá bom? E quero aproveitar, convidá-lo a todas as quartas-feiras, há 6 anos, às 14h30, pelo canal do YouTube e do Facebook, nós fazemos o programa, o podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo. Eu, a Noeli, Cláudio Honor e a Nilce, temos esse debate, e toda quarta-feira, conto com vocês. E a sexta-feira é o Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado no livro de Joana de Ângeles, que eu, a Marlene e a Maria de Souza Ribeiro, e às vezes trazemos convidado, pessoal da Rádio Boa Nova, presidente de centros, para interagir com a nova consciência, porque 6 anos, 2 vezes por semana, a gente precisa, de vez em quando, de uma consciência nova, tá bom? E esse podcast, ele vai para a Europa. Essa live que eu estou fazendo para vocês, depois que o Fraterna jogar no ar, eu vou anunciar para o pessoal interagir, porque é o Brasil todo,
e é muito bom. Pessoal, temos um grupo de seguidores que todo quarta e sexta-feira, às 14h30, eles fazem parte. E temos mais que assistem depois. Tem a fluidificação da água, tem a oração, tem os eventos, porque os eventos ajudam as casas. Então, é uma proposta muito boa, tá bom? E nós já estamos em Portugal, eles colocam telão lá, e temos a Espanha, a África, Nova Zelândia e Cuba, que interagem pelo WhatsApp, falando do que aconteceu com o nosso podcast, tá bom? E palestra também. Então, nosso canal é o youtube.com marcosbg1950. O que é Marcos BG? Marcos Barros Goulart, é a abreviatura. 1950 é o dia o ano que eu nasci. Ou facebook.com/Marcos B. Goulart, tá bom? Vocês podem interagir como os outros países interagem. E encerrando, pelo amor de Deus, não se vitimize. Está sofrendo, toma paz, mas não vitimize, porque você piora a situação das suas células. Então, às vezes, as correntes que nos impedem são mentais, e não são físicas. A doença está maior porque você não colocou Deus dentro do seu coração. Né? Pergunta para Deus por que tu está passando por aquilo. E você vai gostar, mas é o consolo. Pense bem, muitas das vezes amarram você à nata e você acredita. Tem muita história sobre isso. E para encerrar, eu gostaria que aqueles que estão ouvindo repitam essas palavras para que nós possamos fechar com chave de ouro. Porque o importante é o dentro, tá? Não precisa verbalizar. Com a sua consciência, repita. Eu quero, porque primeiro você tem que querer. Eu posso. Escolha um centro perto da sua casa, para não ficar faltando. Né? Eu faço. Vai estudar. Vai botar em prática. Aí, no final, eu mereço ser feliz. Agora eu vou repetir sem esclarecer, porque Deus nos fez para ser feliz. Vai demorar, mas nós vamos ser, porque Deus é felicidade. Fechando. Eu quero, eu posso, eu faço e eu mereço ser feliz, tá bom? Gratidão a todos e que vocês sejam iluminados pela a espiritualidade que está no seu lar, porque está lá, só precisa identificá-lo, o centro que você frequenta, a bondade que você procura, que isso te fortaleça e que traga a você a força que você quer. E fechando com aquela força, vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece, é Deus que nos dá de presente. Gratidão, gratidão ao fraterno. Até a próxima oportunidade que estarmos juntos com um novo tema, nova consciência e muito trabalho. Porque quem não trabalha é cabeça vazia, casa do diabo, porque precisa ter atividade, tá bom? Não importa a idade. Gratidão. Um beijo e vamos que vamos!